Então, hoje, nós vamos ver os marcos do desenvolvimento cognitivo, moral e da fé da criança de 2 e 3 anos, tá bom? Então, nós vamos nos basear em 3 teóricos, que é Piaget, que fala sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, sobre Kohlberg, que fala sobre o desenvolvimento moral, e Fuller, que vai falar sobre o desenvolvimento da fé, tá? O Fuller, ele fala sobre o desenvolvimento da fé de uma pessoa desde bebezinho até a terceira idade. No caso nosso aqui, nós vamos ver o que ele fala dentro da área da faixa etária que a gente vai ver, que no caso hoje são as crianças de 2 e 3 anos. Jean Piaget, ele traçou, né, o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento cognitivo, tá? Ou seja, a questão da inteligência, do pensamento. Então, ele apresenta a gente que a criança de 0 até mais ou menos 2 anos de idade, ela está no estágio de desenvolvimento que ele chamou de sensório motor. Então, por que que chama sensório motor? Sensório no sentido de sensoriais, dos sentidos, e motor, o movimento, a atividade motora dessa criança. Então, como eu estava dizendo, essa criança, ela chega a esse mundo e ela vai conhecer esse mundo por meio do movimento, da sua ação. Então, por volta de 1 ano e meio, quando a criança já começa a dar os primeiros passos, ela começa a se movimentar. Então, lembra de uma criança nessa faixa etária. Lembra que a gente sempre fala, essa criança não sossega, essa criança mexe em tudo, essa criança não para. Não é assim que a gente ouve as pessoas falarem a respeito das crianças nessa faixa etária? Por quê? Porque ela não pode sossegar mesmo. Ela não pode sossegar porque ela está conhecendo esse mundo. E para ela conhecer, ela precisa tocar, ela precisa pegar, ela precisa ouvir, ela precisa olhar. Então, é nesse movimento também que o cérebro dessa criança vai se desenvolver. Então, diz os teóricos que é a fase em que há um desenvolvimento muito grande cerebral exatamente nessa faixa etária, tá bom? É como se abrisse um leque assim, de repente, e a criança ela fosse pegando, fosse fazendo as conexões para ela aprender tudo que está à sua volta. E aí, nesse momento, a gente vê também que essa criança ela precisa ter por volta de 2, 3 anos, ela já vai estar adquirindo uma certa independência, ela vai querer fazer as coisas sozinhas, ela vai querer comer, ela vai querer colocar roupinha, ela vai querer colocar o sapato, só que nós vamos estar supervisionando essas ações que a criança já vai fazendo de maneira independente. Quem trabalha em creche sabe muito que a gente fala muito sobre a questão da autonomia da criança. Então, a criança, por volta de 2 aninhos, a gente já deixa calçar o sapato, ela não vai dar o laço, não vai amarrar, mas aí a gente vai lá e vai começar a trabalhar essa questão do laço, do amarrar, mas ela tem que ir adquirindo essa autonomia, essa independência, para ela ir se desenvolvendo cada vez mais, tá? E no desenvolvimento moral, ou seja, adquirir o juízo daquilo que é certo, daquilo que é errado, Kohlberg fala que a criança, por volta de 2 anos até 6 anos, ela está na etapa da pré-moralidade, ou seja, ela não sabe exatamente o que é certo, o que é errado. Quem vai dizer isso para ela é o adulto que está cuidando dessa criança, que está ensinando essa criança. Então, por que é heteronômica? Porque é de fora para dentro. Ela, por si mesma, ela não sabe o que é certo, o que é errado. Quem vai dizer para ela aquilo que ela pode, aquilo que ela não pode fazer, aquilo que está certo, aquilo que está errado,
é o adulto. Então, conforme a gente vai ensinando, vai passando as regras para essa criança, ela vai adquirindo essa noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. E à medida que ela vai adquirindo essa noção, ela vai também internalizando, ou seja, guardando na sua mente aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, ela vai chegar no nível de ter autonomia, mas ela antes precisa dessa heteronomia, ou seja, as regras serem estabelecidas, os limites serem colocados, ela saber o que é que ela pode, aquilo que ela não pode fazer, aquilo que está certo, aquilo que está errado, tá? E aí ele fala que as ações, boas ou más, são determinadas pela esperança ou temor de recompensa ou castigo. Então, quando você dá uma ordem, ou estabelece uma regra, ou faz um combinado com a criança, você sempre tem que estar lembrando a criança dessa regra, desse combinado. E muitas vezes a criança, ela obedece ou deixa de obedecer, faz aquilo que é bom, aquilo que é mal, pensando naquilo que pode acontecer com ela. Ela vai ser recompensada ou ela vai ser castigada. Ou seja, ela vai sofrer, né, vamos dizer assim, as consequências de não ter obedecido àquela regra, tá? Então, só que a gente precisa trabalhar com a criança explicando: olha, você não pode colocar a mão na tomada, é uma regra. Por quê? Porque isso é errado. Se você colocar a mão na tomada, você vai levar choque, vai machucar o dedinho, entendeu? Quando a criança está brincando e pega o brinquedo da mão da outra criança. Então, o adulto tem que ensinar para essa criança: olha, a gente tem que respeitar. O brinquedo estava com um amiguinho, não pode pegar o brinquedo da mão do amiguinho sem pedir, você precisa pedir o amiguinho, ou então, se está brincando, tem que esperar a vez. Então, todos esses valores, essas regras, nós vamos estabelecendo com a criança nesse processo de interação social que a gente está estabelecendo com ela, tá? Na questão da fé, James Fuller, ele fala que a criança, nesses 3 primeiros anos de vida, ela está naquele estágio que ele chama de fé indefinida. Por quê? Lembra lá, a criança ainda está aprendendo o que é certo e o que é errado. Ela não tem noção do que é obedecer, do que é desobedecer. Essa noção, quem está dando para ela somos nós. Então, ela não tem, assim, consciência, vamos dizer, do que é pecado. O pecado é o quê? Desobedecer a Deus, às leis de Deus. Só que essa criança está nesse processo de desenvolvimento, de conhecer essas leis, de conhecer aquilo que é certo e que é errado. Então, ele fala que nessa fase de desenvolvimento da criança, o que é importante para que ela venha a ter fé é ela ter as suas necessidades básicas atendidas, desde bebezinho. Por quê? Porque à medida que eu cuido, à medida que eu atendo as necessidades dessa criança, eu estou colocando no coração dessa criança as sementes da confiança, da coragem, da esperança e do amor. Entendeu? Por esse relacionamento que eu estou tendo com essa criança. E a fé não é isso? A fé não é confiar, a fé não é buscar coragem naquele que é maior que eu, a fé não é ter esperança, a fé não é a gente confiar que alguém nos ama, que Deus nos ama. Então, eu, na verdade. Oi? Oi? Não, acho que não é nada. Eu, na verdade, eu estou representando, na verdade, eu estou apresentando para essa criança quem é Deus na forma como eu trato essa criança. Deu para entender isso? Eu não sou Deus, mas eu apresento Deus, eu sou representante de Deus pela forma como eu cuido dela, pela forma como eu ensino, pelo relacionamento que eu estabeleço com ela. Se ela aprende a me respeitar como figura de autoridade,
se ela aprende a confiar em mim como aquele que atende às suas necessidades, se ela vê em mim alguém que a ama. Então, se ela percebe essas características em mim, são as primeiras sementes de fé que essa criança que vai ser plantada na vida dessa criança por meio desse ensino, desse cuidado, desse relacionamento que eu estabeleço com ela, ok? Aqui Então, olha, fala, recebe o ele... amor e os cuidados, né? O amor, Isso, né? isso, isso. Só um minutinho aí que eu vou ligar aqui a bateria. Então, a força da fé que surge nesse pré-estágio é baseada na confiança básica que é estabelecida na experiência relacional, tá? Então, vocês vejam como que é sério isso, né? Esses primeiros anos de vida da criança para o desenvolvimento, para ela vir a ter fé, entendeu? Então, nesse relacionamento que eu estabeleço com essa criança, eu estou ensinando essa criança a confiar em mim. E ela confiando em mim, mais tarde, quando eu vou começar a apresentar quem é Deus, quem é Jesus, ela automaticamente vai saber o que é confiar, por que ela pode confiar, o que representa confiar em alguém. Então, a gente vai ver que o desenvolvimento, né? A criança vai conhecer o mundo pelos sentidos. Então, vejam, quando você está lá na classe com essa criança de 2 e 3 anos, isso significa o quê? Você tem que cantar, você tem que apresentar materiais ilustrados para essa criança, você tem que dar a possibilidade a essa criança de andar pelo espaço, você tem que dar possibilidade a essa criança tocar. Então, vou dar um exemplo, né? Você vai estar falando sobre a criação do mundo. Então, um dia você pode levar frutas. A criança pode descascar a fruta, né? Com a mão, se for uma banana. Você pode descascar uma fruta e cortar pedacinhos e dar para essa criança comer. Ela vai experimentar, vai saber o sabor dessas frutas. Você pode brincar com a criança, esconder frutas de massinha, ou então frutas dessas que a gente coloca em fruteiras, né, feitas de massa, né, de gesso, pela sala, e brincar de procurar as frutas que ela encontra na sala. Então, ela vai se movimentar. Então, ela achou a maçã, olha, a Marcela achou a maçã, Deus fez a maçã para a Marcela, vamos ver quem acha outra fruta. Então, isso a criança está se movimentando na sala, ela está baixando, ela está levantando, ela está pegando, aí quando acha outra fruta, aí traz para você. Aí você vai repetir um versículo bíblico que fale sobre a criação de Deus. Então, vejam que nesse movimento a criança está usando os sentidos, você está propondo estratégias para que ela, usando os sentidos, ela conheça essa verdade bíblica que você vai apresentar, que é Deus como Criador do céu e da terra. Entenderam? Aí você canta uma música que fala sobre a criação. É um outro tipo de sentido que a criança vai usar. É a audição. Se você levou esse cântico com figuras, ilustrado, então a criança vai ver as imagens daquela canção. Então, está usando os sentidos ali naquele momento também. Essa criança, ela precisa andar, correr, subir, pegar, encaixar, jogar. Tá, gente? Então, isso tudo é necessário a criança, nessa faixa etária de 2 e 3 anos, fazer. É o movimento, quando ela encaixa, você tem um joguinho, sabe aqueles joguinhos de formas? Então, pensando na criação, pode ser formas de frutas, né? Se a gente está trabalhando com o tema frutas que Deus criou. Então, ela pega as frutinhas e encaixa nas formas ali naquele tabuleiro. Então, esse simples encaixar, a criança está fazendo conexões cerebrais também. E isso está contribuindo também para o desenvolvimento cognitivo dela.
tá? Ela está aprendendo uma verdade, ela está fazendo conexões cerebrais, e isso tudo está contribuindo para o desenvolvimento da inteligência dessa criança, ok? E aí, por que os teóricos dizem que a criança, nessa faixa etária, não deve ter acesso à tela? Porque ela vai ficar restrita a uma imagem, uma tela de celular, a uma tela de tablet. Olha aí, a criança precisa de fazer movimentos grandes, ela não pode ficar somente ali restrita naquilo que está sendo apresentado na tela, porque aquilo ali vai bloquear as conexões cerebrais dela, ela não vai fazer. Aquilo ali não vai permitir que ela tenha o seu desenvolvimento motor assegurado, porque ela está sentada, ela está tolhida em frente a uma tela. A tela, por que a criança fica tão centrada ali? Porque ela está recebendo estímulos, né? O tempo todo, estímulos de cor, estímulos de audição, mas, ao mesmo tempo, ela está atrasando a fala, a linguagem, ela está atrasando o seu desenvolvimento motor também, tá? Por que isso é importante vocês saberem? Porque nesse movimento da criança, nessa descoberta da criança desse mundo por meio desses movimentos que ela faz, isso tudo vai contribuir para o desenvolvimento do pensamento e a linguagem. Então, o grande ganho da criança nessa faixa etária aí, de 2 aninhos até 3 anos, é o desenvolvimento do pensamento. Lembra que na semana passada eu falei com vocês que a criança até 1 ano, ela não antecipa as suas ações pelo pensamento? Ela pensa e faz. Lembra que o pensamento dela, na verdade, é ação, ação, ação. Ela não pensa. Já a criança, por volta de 2 anos, ela já começa a descobrir essa questão do pensamento. Então, ela vai também adquirindo a linguagem. O que é a linguagem? É representação dos objetos por meio da palavra. Então, quando ela pede água, você leva um copo com água e você mostra água, você está trabalhando para que a criança adquira a linguagem. Quando ela fala água, água, a palavra água passou a representar o elemento água. Quando a criança fala copo, dá copo, ela não está vendo o copo, mas ela pensa no copo e ela está evocando o objeto por meio da palavra, tá? Então, a linguagem, ela passa a ser um diferencial na vida dessa criança, ter um ganho na vida dessa criança. Então, por isso que nessa faixa etária a gente tem que usar palavras corretas. A criança não pode só ficar apontando para os objetos, ela aponta para um objeto, você nomeia aquele objeto, entendeu? Porque ao nomear, você está contribuindo para que a criança, ela grave a representação daquele objeto por meio da palavra que você falou, tá? E um outro marco dessa faixa etária é que, por volta de 2 anos, a criança deixa de usar a fralda. Então, ela já está adquirindo esse autocontrole. Mas tudo isso tem que ser feito com a supervisão do adulto, tá? Então, a mãe, né, geralmente o adulto que cuida mais dessa criança no âmbito familiar, no grupo familiar, é que vai cuidar desse processo aí de desfraude, tá? Que a gente chama. Então, tira um pouquinho a fralda, deixa a criança sem a fralda, apresenta para a criança, às vezes compra um piniquinho, né, para a criança, então mostra para que serve, leva a criança até o banheiro, senta, você pode sentar, mostrar que você, vou fazer xixi, senta lá, está fazendo xixi. Então, com isso tudo, você está apresentando para a criança uma nova realidade que até então ela não conhecia. Uma outra questão que é muito importante a gente saber é que a palavra preferida dessa criança é não. Já viu? Você fala assim,
vamos sair. Não. Você quer uma banana? Não. Entendeu? Então, sempre a criança, as palavras sempre não quero, não posso, não vou, tá? Só que você não pode permitir que todas as vontades, todos os nãos dessa criança sejam atendidos, porque senão ela vai ficar uma criança sem limite. Então, nessa fase aí de desenvolvimento, ela fala muito não para, de uma certa forma, se posicionar no mundo como uma pessoa. Tá? Eu não quero, ou seja, eu sou uma pessoa, eu tenho vontade, eu não quero. Mas nem tudo ela pode não querer, não é verdade? Quem tem filhos sabe disso. Você tem que dar os limites para a criança, mas sabendo que essa fase é uma fase que ela vai passar porque ela está se descobrindo como pessoa e para se firmar como pessoa, ela não está querendo ficar sob o comando de alguém que não seja ela. Mas, ao mesmo tempo que isso é importante, mas eu tenho que saber dosar isso, porque senão ela cresce uma criança que não sabe obedecer autoridade, entendeu? Então, nem todo não da criança pode ser atendido, tá bom? E também, um dado importante dessa fase é o egocentrismo, porque essa criança, ela acha que o mundo todo gira em torno dela, tá? Não por maldade, faz parte do desenvolvimento dela, porque imagine, ó, ela chegou bebezinha, todo o cuidado era voltado para ela, ela era o centro das atenções. Então, até ela adquirir bem essa linguagem, esse pensamento, ela continua achando que o mundo gira em torno dela, que tudo que existe no mundo é para ela. Então, é o que a gente chama de egocentrismo. Só que nós, adultos, precisamos estar interagindo com essa criança e mostrando que existe o outro, que existem outras pessoas além dela no mundo, que ela precisa compartilhar aquilo que ela tem, que ela tem que emprestar o brinquedo para o coleguinha, que ela tem que respeitar a vez dela na hora de brincar. Então, quando eu faço isso com essa criança, eu estou mostrando para essa criança que ela não é o centro do mundo, ou seja, que o mundo não gira em torno dela, tá? E aí eu vou quando ela vai adquirindo essa percepção de que existe o outro, que ela precisa respeitar a vez do outro, que ela precisa emprestar, que ela precisa compartilhar o que ela tem, eu vou fazendo com que essa criança avance e saia desse egocentrismo. E aí ela não vai se transformar numa pessoa egoísta. Se eu não fizer esse trabalho nessa fase com essa criança, ela continuará egocêntrica e aí se tornará uma pessoa egoísta, entendeu? Então, por isso que eu tenho que trabalhar com essa criança, sabendo que é uma fase de desenvolvimento, mas que ela precisa aprender a compartilhar, aprender a respeitar a vez dela, tá? Eu vou exemplificar isso aqui com duas situações, né, que eu sempre apresento para os alunos. Uma situação desse egocentrismo que eu presenciei foi o seguinte: eu estava num parque de diversões e tinha uma fila para andar num brinquedo. E veio uma criança mais ou menos de 2, 3 anos, ele veio correndo na frente do pai, da mãe, veio correndo, foi lá para frente da fila, aí falou assim para o moço que comandava os brinquedos: moço, para que eu quero brincar, para que eu quero entrar. Então, assim, aí, quando a gente presencia uma situação dessa, a gente vê exatamente o egocentrismo em ação. Ela não sabe que ali tem uma fila, que ela tem que ficar na fila com a família. Por quê? Para ela gostou do brinquedo, ela viu o brinquedo, tem que parar porque ela quer brincar, entendeu? Então, sim. Só que aí vem o papel do adulto. Não, a gente tem que entrar. Olha ali, as pessoas estão esperando a vez para ir para o brinquedo. Então, a gente tem que ir lá na fila esperar chegar a nossa vez. Então, quando eu faço isso, eu estou ajudando essa criança a vencer essa fase de desenvolvimento que a gente chama de egocentrismo,
tá bom? Outras situações também que você pode vivenciar, numa creche ou numa sala de maternal na igreja, chega uma criança nova no seu grupo de 2 e 3 anos, uma criança que de repente é filha única, ela não tem irmãos, não convive com primos, então ela chega ali naquele ambiente, como ela vai se estar ali naquele ambiente? Ela vai achar que tudo ali é para ela, então ela pega o brinquedo, ela não quer emprestar o brinquedo, o brinquedo está na mão do colega, ela vai lá e acha que o brinquedo é dela, ela arranca o brinquedo da mão do colega. Isso significa que essa criança é mal educada? Não, significa que ela está numa fase de desenvolvimento que ela precisa ser ensinada a respeitar a vez, a compartilhar o brinquedo, a saber que os brinquedos que estão ali naquela sala é de todo mundo. Então, isso é um processo de aprendizagem que essa criança vai ter que adquirir à medida que ela convive com aquelas crianças e com os adultos que estão ali naquele ambiente educacional. E assim, a gente vai, né, olhando para essa criança, vendo esses marcos de desenvolvimento, a gente vai trabalhando para quê? Para que ela cresça como Jesus, em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Lembrando que Jesus foi uma criança que também teve 2 e 3 anos. Com certeza ele foi uma criança que se movimentava lá na carpintaria do pai dele, que pegava os instrumentos de trabalho do pai dele, que brincava lá ao redor da casa onde ele morava. Foi uma criança que foi crescendo de tamanho, ele passou lá, teve que aprender a fazer o xixi, o cocô, talvez não como nós aqui no mundo ocidental usamos, né, o banheiro, o vaso sanitário, mas com certeza lá tinha a forma deles também fazerem as necessidades. Então, ele teve que passar por esse processo de aprendizagem. Ele teve que aprender a falar, ele teve também que aprender sobre Deus. Então, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E as crianças com as quais nós trabalhamos, elas também precisam crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, como Jesus cresceu.